transformarei numa grande luz, porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus possa nos envolver em mais esta noite de encontro em nossa casa. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se abraçados pelo carinho da equipe espiritual aqui presente. Sintam que vocês, nesta noite, são as pessoas mais importantes presentes em nossa casa. Antes de iniciarmos, eu gostaria de saber, há alguém que está vindo pela primeira vez aqui? Sejam muito bem-vindos. Esta é a nova família espiritual ao qual vocês farão parte a partir de hoje. Bem, meus irmãos, eu quero iniciar a minha palestra de hoje com uma pergunta para vocês. Gostaria que vocês me respondessem, podem levantar a mão. Gente, quem é espírita aqui? Só teve um dedinho aqui, assim, tímido. Eu faço esta pergunta porque é muito comum a todos nós, né? Nós não respondermos logo de imediato, eu sou espírita. Tem alguns que falam, estou tentando ser, né? Na realidade, por que eu fiz essa pergunta? Porque Kardec, ele faz essa mesma pergunta aos espíritos. Ele pergunta aos espíritos, como se reconhece o verdadeiro espírita? Os espíritos respondem categoricamente, pelo esforço que faz em vencer suas más tendências. Veja bem que a resposta não é: espírita é aquele que conhece todas as perguntas do livro dos espíritos, sabe a doutrina de cor e salteado, é uma pessoa extremamente bondosa, faz caridade para cima e para baixo, né? É uma pessoa que já se transformou. Não, esse não é o espírito. O espírito é aquele que se esforça para vencer os seus sentimentos, as suas atitudes, os seus pensamentos negativos. Vencer a si mesmo, não é? Porque afinal de contas Jesus já nos disse: eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. Já comentei com os irmãos que esta é uma frase de Jesus que está numa parte do Evangelho chamada moral estranha. Moral estranha porque é muito estranho essa palavra que eu não vim trazer a paz, mas sim a espada saindo da boca de Jesus. Na realidade, essas palavras de Jesus, ele estava garantindo para nós que nós vamos travar uma batalha assim, que nós vamos ter que usar uma espada. Mas essa batalha é uma batalha interna, interior. Nós vamos travar essa batalha quanto às nossas imperfeições, quanto às nossas dificuldades, quanto às nossas imperfeições, não é? Então, o espírita é aquele que luta para vencer a si mesmo. Então, eu pergunto para os irmãos que aqui estão novamente: quem é espírita aqui? Por favor, perguntem, irmão. Aqueles que se consideram. Eu me considero espírita porque eu luto diariamente com as minhas dificuldades. Nem sempre as venço, né? Nem sempre nós vamos vencer, gente. É uma luta, dia a dia. Por que eu falei sobre isso? Porque nós que estamos aqui hoje, nesta noite, para o aprendizado, muitos de nós podemos achar que nós já estamos adquirindo muitas coisas, e estamos mesmo. Só que nós temos que tomar muito cuidado, porque nós, enquanto espíritos a caminho da evolução, nos enganamos facilmente, ou nos iludimos facilmente. Nos deixamos iludir. Então nós já achamos que nós somos bonzinhos, né? A gente já acha que a gente perdoa, mas basta não pisar no meu caminho. Então eu perdoo, desde que não pise no meu carro.
Achamos que nós não temos, o nosso orgulho já diminuiu bastante, a gente é paciente, a gente é tolerante. Peguem um trânsito de São Paulo todos os dias para ir voltar no trabalho, a gente testa a nossa tolerância, para ver se a gente é tolerante mesmo, não é? Então, muitas vezes nós nos iludimos, né? E os espíritos, principalmente na pessoa do espírito de Hermance Foucault, no livro Emoções que Curam, ela os irmãos que não tiveram oportunidade de ler esse livro, leiam este livro. Ele é extremamente maravilhoso. E tem um livro antes desse, muito antes, um dos primeiros, chama-se Mereça Ser Feliz. Esses dois livros são extraordinários. E a irmã se nos diz, nesse livro Emoções que Curam, ela nos diz que nós precisamos nos desiludir. Que é isso? Essa desilusão que nós precisamos passar é justamente a gente tem que se desiludir de que a gente já é bonzinho, que a gente já é paciente, que a gente já é tolerante. Não, nós não somos ainda. Iremos ser. Muitas vezes nós achamos que somos, né? Tá tudo certo, eu estou bem. Principalmente, nós nos iludimos com a seguinte situação. Muitas vezes, como nós estamos na matéria, nós nos iludimos justamente pela aquisição da vida material confortável. Se minha vida material é confortável, então tudo bem. Nada precisa melhorar. Eu tenho tudo aquilo que eu quero, um bom emprego, nada, já está tudo certo. Mas eu esqueço que nós precisamos trabalhar em nós. Não que ter uma vida material confortável seja errado, de jeito nenhum. Porque se fosse Deus, não teria nos dado os bens materiais. Ele nos deu para que nós possamos ter uma vida material de bem-estar. Agora, o grande problema é quando nós fazemos da nossa vida somente isso. Nós iludimos, deixamos que a matéria nos iluda. E esquecemos de trabalhar o quê? O lado espiritual. Esquecemos de verificar que nós temos sentimentos que precisam ser modificados. Pensamentos, atitudes. Nós nos dedicamos à obtenção do bem material e esquecemos dos bens espirituais. No dia que nós formos para a vida além da vida, os bens materiais vão ficar todos aqui. Nós não vamos levar nenhum deles. Aquilo tudo que você é, você levará com você. Aquilo que você tem, ficará aqui. Não que seja errado ter, mas se ele é obtido pelo trabalho honesto, por seu esforço, o merecimento você deve ter. Mas o problema é que quando você faz isso, a sua vida. Quando você não olha, não direciona o seu olhar para um outro momento, em busca da melhoria espiritual. Por isso que nós nos iludimos. E enquanto espíritas, nós temos que pensar que essa batalha interior vai fazer com que nós venhamos a adquirir esses bens espirituais. Aquilo que realmente tem muito valor em nossa vida enquanto espíritos eternos. Então, às vezes, na vida nós somos extremamente dedicados, insanamente preocupados em obter as coisas, obter. E onde ficam os valores? Os filhos, nós damos. E como temos educadores? Temos ensinado honestidade, respeito, tolerância, amizade, ou a gente só dá? Nós estamos nos iludindo e ajudando os nossos filhos a se iludirem também. Por isso que Hermance Foucault nos diz que se nós nos desiludirmos, são essas emoções negativas que nós temos que vão nos curar. Porque quando a gente descobre que a gente tem que trabalhar o orgulho em nós começamos a trabalhar o egoísmo, a intolerância, a impaciência. Portanto, a ilusão, ela muitas vezes cega os nossos olhos. E eu queria, para encerrar a nossa conversa de hoje, contar uma pequena história de como nós podemos nos iludir. Existe um rei muito poderoso. Esse rei, ele era governador de um reino muito grande. Tinha muito poder e muitos
muito dinheiro. Sua filha, a princesa, foi casada. E antes de casar, ele a presenteou com um colar de brilhantes. Um lindíssimo colar de brilhantes. Maravilhoso. A princesa ficou assim, abismada pela quantidade de brilhantes que tinha naquele colar. E o pai disse: filha, é para você usar no dia do casamento. E a princesa ficou muito feliz. Ela agradeceu ao pai e colocou em cima assim, da penteadeira dela o colar para ela poder olhar todos os dias a beleza daquele colar. Muito bem. Colocando ali em cima, passou aquele dia e à noite ela foi dormir. Quando ela acordou no dia seguinte, o colar tinha desaparecido de cima da penteadeira. Lógico, ela entrou em desespero. Mandou chamar o pai, o rei, e o rei imediatamente mandou fazer vasculhar o palácio para ver se ninguém tinha pego o colar. E ninguém achou absolutamente nada. Eles estavam todas as pessoas que ficavam naquele, empregados, servos, ninguém tinha pego. E falaram: olha, entrar alguém de fora seria muito difícil, porque aqui é muito vigiado, né? Então acabou-se tendo a seguinte ideia: será que algum pássaro não entrou, pegou esse colar, voou com ele? Poderia ser. Bom, o rei se conformou com essa ideia e instituiu uma recompensa. Ele passou para o reino o seguinte: que aquele que achasse o colar iria ganhar $50 mil de recompensa. E assim as pessoas do reino, enlouquecidas, passaram a procurar este colar. E os dias foram passando e o casamento da princesa se aproximando. E nada deste colar apareceu. A recompensa só era válida se aparecesse até um dia antes do casamento deste colar. E procura, e ninguém achava o colar. Certo dia, um homem passava à beira de um rio neste reino. Esse rio, ele estava em estado péssimo, muito poluído, muito sujo, porque ele ficava numa região industrial do reino. Esse homem passava pelo rio, ele olhou assim para o rio e viu uma coisa brilhando na água. Aí ele olhou mais diretamente e falou: é o colar da princesa. Vou ganhar $50 mil. Só que tem um detalhe: ele tinha que enfiar a mão naquele rio imundo. Teve dúvida. Por $50 mil vale a pena. Enfiou a mão lá, tateou, tentou pegar, mas não conseguiu pegar o colar. Parece que o colar escapava da mão dele. Ele falou: mas eu não vou perder essa recompensa. Não teve dúvida. Arregaçou as calças, pôs os pés dentro do rio, ficou até a cintura dentro do rio e enfiou o braço inteiro para tentar pegar o colar. Mais uma vez parece que o colar escapava das suas mãos. Ele falou: mas eu não vou perder essa recompensa, né? Eu vou sim fazer o seguinte: mergulhar nesse rio imundo. E ali ele mergulhou. Só que ele não podia abrir os olhos, né, embaixo da água, porque estava muito suja. Então ele foi tateando e o colar escapava das suas mãos. Ele volta para a superfície para respirar extremamente sujo, fedido, e sai de dentro do rio cabisbaixo. Não consegui pegar o colar. Ficou desesperado. Perdi essa recompensa. Não é mais minha. E sentou assim na beira do rio. E ficou ali pensando o quanto ele estava perdendo por perder $50 mil. Em certo momento passou por ele um monge daquele reino. E o monge se aproximou dele e disse assim: o que foi, meu irmão? O que está acontecendo? Você está tão cabisbaixo, tão triste? Me conte, que eu posso te ajudar? Imediatamente esse rapaz, que havia tentado entrar no rio, pensou: eu não vou contar nada para esse homem. Vai que ele entra lá, pega o colar no meu lugar. Aí a recompensa vai ser dele, não minha. Eu não. Aí ele ficou olhando para o monge, com a cara ainda muito triste, e o monge insistiu: conte-me, o que está acontecendo? Eu quero ajudá-lo. E o rapaz resolveu: sabe uma coisa? Vou contar. E aí ele conta o que eu já contei para os senhores sobre o colar. Aí o monge olha para ele, com um olhar profundo, um sorriso nos lábios, e diz: meu irmão, como você está iludido. Por acaso, você já olhou para os galhos da árvore que estão acima da sua cabeça? Então, olha lá
e você vai ver que o colar está pendurado lá em cima. No rio, era só uma ilusão, é só um reflexo do colar que estava nas árvores. O que vem mostrar essa história? Que nós não direcionamos nossos olhares para as coisas espirituais. E, às vezes, vamos fundo, nos sujamos até, né, se a gente pensar nos nossos políticos brasileiros, né, se sujam até o topo, né, gente? Para amealharem aquilo que não é deles. Então, vamos fazer Veja bem, é o que eu disse. Você ter o bem material pelo seu esforço, pelo trabalho, é uma coisa. Agora, amealhar às custas dos outros, o que nós podemos adquirir nessa encarnação é muito grave. E pensar também que nós temos, mesmo que a gente amealhe tantos bens materiais, não é nada fácil. E não custa nada, né? Não é nada fácil, não custa nada olharmos para os bens espirituais, fazermos a nossa modificação. Eu acredito que estarmos aqui nesta noite já é uma forma de nos modificarmos, já é uma proposta, porque nós não poderíamos estar em casa assistindo o Comendador. Não é a última semana do Comendador? Se a gente assistiu o capítulo de quinta e sexta, a gente já entendeu a novela inteirinha, não é verdade? Então nós poderíamos estar lá, mas nós escolhemos estar aqui, porque nós acreditamos que a nossa transformação é mais importante do que isso. Então, uma boa noite a todos, meus irmãos, e que Deus nos abençoe. Meu coração está de portas abertas para toda forma que eu tiver. Que a verdadeira dignidade habite em mim. Na solidão de uma prece eu peço sabedoria no caminhar, por entre as sendas celestes que levam ao Pai. Anjos divinos me ensinem a ser forte, aceitando as minhas fraquezas, seguindo Francisco de Assis, Chico Xavier e Jesus. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Anjos divinos me ensinem a ser forte, aceitando as minhas fraquezas, seguindo Francisco de Assis, Chico Xavier e Jesus. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, eu me transformarei numa grande luz. Porque eu sou luz, eu tenho a luz,
transformarei numa grande luz. Em nome de Deus, nosso Pai misericordioso, e de seu Filho Jesus, que assim seja, graças a Deus.